Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, graças a Deus. Já quero, antes de fazer esse pequeno comentário nessa live que tem como título Café com Deus. Pois bem, hoje é o primeiro domingo e nós queremos te convidar, se assim você quiser, logo mais às 18h30, eu e a minha família vamos nos reunir como de costume a todos os domingos e celebrar a ceia do Senhor. Poxa vida, será um momento de louvor, adoração, de agradecimento. E você, se assim quiser, meu convidado, para que possa também participar conosco. Como? Simples, é só você ter os elementos da ceia do Senhor, que é o pão e o vinho. Com isso, no momento da consagração, você pode, se assim quiser, participar conosco. E digo mais, se assim ainda você quiser, querido, você pode ainda tirar uma fotita, uma live aí, ó, e publicar no seu story e juntamente com o nosso também, juntamente com a nossa página, melhor dizendo, no Facebook, tá bom? Então, esse é um dos recadinhos que eu quero te dar, que hoje é a ceia do Senhor, eu e a minha família vamos se reunir, culto de adoração ao Senhor, de agradecimento, e em memória do Senhor Jesus, partiremos o pão. Recado dado, ei, vai ser uma alegria, um prazer ver você conosco, cultuando a Deus, mesmo sendo online. Claro, presencial nós estamos aqui também, porém eu já recomendo que aqueles que assim, se quiser estar conosco, é simples você participar, simplesmente você também venha, melhor corrigindo, com a máscara, para que você possa estar conosco. Só estamos aqui publicamente se reunindo também com a minha família, e muitos podem perguntar, poxa vida, eles não usam máscara. Calma, é porque só é a minha família. Quando tem alguém de fora, a gente convida esta pessoa de Deus a estar com a sua máscara, se protegendo, e cada um protegendo o outro, porque, gente, a fé é uma fé inteligente. Sempre falo isso, e com esta fé inteligente, poxa vida, de um povo lindo e inteligente, a gente sabe que a fé não nos leva à ignorância, mas nos liberta da ignorância, tá bom? Deus te abençoe. E hoje, Jesus, palavra do céu, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, e eu quero te convidar para que você possa participar comigo dessa palavra, uma palavra que eu sei que tem tudo a ver com o meu coração. Por isso, antes mesmo de eu entrar, como que foi a sua semana, como que está sendo o seu dia, como é que Deus tem falado ao seu coração, como é que Deus tem trabalhado. E hoje, gente, eu quero falar hoje baseado em Filipenses. Pode ir lá, Filipenses capítulo 1, capítulo 1 de Filipenses, verso 10 e 11. Corre lá como eu, ó, na palavra, ó, fácil, ó, voltando um pouquinho aqui, ó, Filipenses. Estou até esperando você hoje com muita calma, tranquilidade, vou ser breve, mas faço questão de você participar dessa leitura, porque hoje eu quero falar sobre algo que tem a ver com todos aqueles, tem muito a ver com todos aqueles que um dia se propuseram seguir Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, dando, olha bem, ó a dica, dando um bom testemunho. Falar em bom testemunho, ei, como anda seu bom testemunho? Bom dia, missionária e pastora do louvor, Roseli Mendes. Aí, pessoal, a minha irmã missionária e pastora do louvor, Roseli Mendes, está conduzindo conosco os louvores, e eu já falo para ela, deixa aí, missionária e pastora do louvor, o convite a esse povo lindo para hoje participar do nosso culto online, e aquele que quiser também estar conosco no culto presencial, vindo com a sua máscara, para poder participar com a gente, seguindo todas as diretrizes que os governantes assim estão estabelecendo para tudo, né, para toda a aglomeração ao público, tá bom? Olha lá, gente, eu quero hoje falar no que mesmo que eu comentei, Filipenses, tá? Capítulo 1, verso
verso de número 10 e 11, e hoje eu quero falar sobre o poder de um bom testemunho, quero falar sobre o poder da integridade. O verso número 10 de Filipenses, capítulo 1, diz o seguinte: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de fruto, olha só, cheios de fruto, isso que eu acho lindo, de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Gente, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo. Cheios, na outra versão, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Poxa vida, o que isso quer dizer, meu Deus? Vamos lá, só para você entender, quero te contar uma história que às vezes, com uma pequena exegese, a gente consegue entender melhor e compreender, sabe, aquilo que Paulo está dizendo aqui. Vamos lá. Na antiga Roma, isso para quem não conhece, quem conhece, glória a Deus, ou não tinha conhecimento, tá? Mas na antiga Roma, a cerâmica de qualidade era consideravelmente fina e frágil, e muitas vezes, para quem não sabe, trincava depois de ir ao fogo. Em vez de refazer, olha lá, em vez de refazer a peça, lojas inescrupulosas preenchia as rachaduras com uma cera escura e firme, e vendia a peça como nova. Te lembra de alguma coisa? Te traz à memória, gente, alguma coisa? Pense bem, analise o que eu estou comentando. Olha bem, aí, claro, o cliente, não sabendo, não tendo conhecimento, levava a sua aquisição feliz, contente, pensando ele, comprei uma peça excelente, uma peça fina, uma peça que vai ornamentar a minha casa, o meu lar, etc. Pois bem, aí, gente, ele levava para casa e colocava do lado, muitas vezes de fora da casa, e sob o ardente sol do Mediterrâneo, algumas partes dela, para quem não sabe, a cera derretia. Aí ele via que tinha comprado uma peça com defeito, que o fabricante tinha escondido aquele defeito. Ele retorna com aquela cerâmica à loja e diz ao dono: que isso? Que isso? Isso não pode. Eu quero uma outra genuína sem cera alguma. Gente, era isso que Paulo aqui, ele está trazendo para mim, para você compreender, ao dizer que ao orar para que os fiéis, por exemplo, olha bem, Filipos, fossem puros e irrepreensíveis. Essa é a oração dele. Essa é a oração que eu e você temos que apresentar diante de Deus. Então era isso que Paulo queria dizer, a orar para que os fiéis de Filipos fossem puros e irrepreensíveis. A palavra, para quem não sabe, puros, e às vezes é até traduzida como sem mistura. Te lembra alguma coisa? Como é que é? Aquele que diz ser discípulo de Jesus Cristo, ele pode ter algum tipo de mistura? Pode misturar o evangelho com aquilo que nada tem a ver com o evangelho? Pode misturar a liturgia de um culto a Deus com coisas que nós entendemos que faz parte da vida secular daqueles que infelizmente ainda não saíram das trevas para a luz? A gente pode entrar por esse caminho? Segundo o texto, não.
Segundo o texto, não, porque a palavra puros aqui é às vezes traduzida, como eu falei, do grego para o português, sem mistura. Então Paulo estava aqui dizendo, em essência, gente, siga adiante com a sua vida, porém sem falhas morais. E quando eu falo de falhas morais, envolve não só a questão de fidelidade de uma pessoa para outra quando assume uma aliança, mas muitas vezes em relação ao que você diz o que você é, como você se apresenta às pessoas. E aí que vem a questão, que muita gente diz algo, mas não vive aquilo que está dizendo. Fica difícil, porque há na vida dessa pessoa o que ainda mistura. Em outras palavras, tem cera. Entendeu? Ok? E aí que tá. E quando a luz, o próprio Jesus nos apresenta como o sol da justiça. Olha aí. E quando essa luz, que luz? A luz da palavra, ela traz à tona, ou cria-se um confronto, a pessoa prefere muitas vezes abandonar a ideia de seguir o evangelho, a ideia de se tornar um discípulo verdadeiro e começa a levar a vida, de uma forma que infelizmente não dá um bom testemunho. E não dando este bom testemunho, infelizmente, essa pessoa, ela deixa a desejar sua integridade para com aquele da qual ela diz que um dia aceitou como único e suficiente Salvador. E ele ainda em 1 Coríntios, para quem não sabe, 1 Coríntios, gente, capítulo 10, o verso de número 32 e 33, ele escreveu o seguinte: não se tornem motivo de tropeço nem para os judeus, nem para os gregos e nem para a igreja de Deus. Paulo está dizendo isso, não sou eu. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, verso 32 e 33. Também, olha o que ele fala: eu também, Paulo, procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, que sejam o quê? Salvos na pessoa do Senhor Jesus. Outro modo aqui de traduzir seria: não dê ao descrente motivo para não crer. Oh meu Deus, que Deus nos ajude, porque isso tem tudo a ver com aqueles que processam, aqueles que não abrem mão do evangelho, aqueles que de fato, gente, são praticantes da palavra do Senhor. Pois bem, terminando aqui, olha o que eu vou dizer ainda a você. Jesus guardou suas palavras mais contundentes. Vou repetir. Jesus guardou suas palavras mais contundentes, não para os pecadores. Pega essa agora, segura essa. Poxa, Jesus guardou. Como é que é? Não, vou repetir. Jesus guardou suas palavras mais contundentes, não para os pecadores em dificuldade, gente, mas para aqueles que diziam ser cristãos, mas não eram crentes, ou seja, aqueles que diziam que criam, aqueles que diziam que seguiam, mas eram hipócritas. Vou repetir, Jesus guardou suas palavras, meu Deus, mais contundentes, não para os pecadores em dificuldade, toma posse, mas para os crentes hipócritas, que pareciam ser uma coisa, quando na verdade, gente, eram outras, era outra. Você entende? Só representavam, só dizia da boca para fora. Então, querido, vamos nos assegurar para que não sejamos pessoas que tragam repreensão contra o nome de Jesus Cristo. Cada um de nós tem na sua geografia um grupo de pessoas, para quem não sabe, que está nos observando, nos observa, estão atentos ao nosso agir, estão atentos àquilo que nós pregamos, ensinamos e falamos. Elas esquadrinham cada palavra e torcem muitas vezes para que façamos alguma besteira, alguma bobagem. Aí eu te chamo a atenção, vamos vigiar, vamos estar atento, vamos cuidar, principalmente aonde nossos pés estão em nossa geografia. Querido, quando você anda com Deus, como é que é?
quando eu e você anda com Deus e vive uma vida cristã, de um discípulo seguidor de fato, e faz o que Ele quer que você faça, algumas dessas pessoas, infelizmente, ficarão como fora de si, ou em outras palavras, entenda o que eu vou dizer, ficarão como pessoas que não conseguem entender nem compreender o mover de Deus na sua vida, porque você anda de acordo com o que a palavra nos ensina. Eu digo mais, é o poder de um bom testemunho. Então eu oro que Deus nos ajude a dar um bom testemunho, a ser cumpridor daquilo que nós estamos aqui ainda vivos nessa terra, dizendo que somos, de fato somos, uma igreja escolhida por Deus para transmitir as verdades do Evangelho, transmitir as doutrinas cardinais de um Jesus Cristo que salva, de um Jesus Cristo que cura, de um Jesus Cristo que é batizador com o doce Espírito Santo, e de um Senhor e Salvador Jesus Cristo que há de voltar e nos levará para estar com Ele para todo sempre. Eu digo amém. Por isso, dê um bom testemunho, por favor, dê um bom testemunho de ser de fato um cristão, um discípulo do Senhor Jesus. Dê um bom testemunho de um poder da integridade em relação às coisas que diz respeito ao reino de Deus. Querido, muita gente, infelizmente eu tenho que dizer, torce, infelizmente, para que aquilo que você planejou, de acordo com a vontade de Deus, de louvar, cantar, testemunhar, pregar o Evangelho, estar em oração, ser o intercessor, anunciar a palavra do Senhor pelos valados, por todos os caminhos. Tem muita gente que não tem a sua coragem, fica torcendo que você desista, fica mesmo torcendo que você não faça, mas em nome de Jesus, faça, que é para a glória de Deus. Vá, ore, interceda, louve, cante e vamos bendizer o nome do Senhor. Amém? Que seu domingo seja um domingo abençoado, que seu domingo seja um dia de conquista. Cultue, louve ao Senhor, e se assim quiser, às 18h30 retorno com a segunda live já no culto com a minha família. Hoje em especial é ceia do Senhor. Quer participar? Participe. É tão simples, só ter os elementos da ceia, o pão e o suco de uva. No momento da oração, da consagração desses elementos, tem memória de ti, partiremos o pão, você estará participando conosco, tá bom? Que Deus te abençoe, como de costume, receba aí o meu abraço, beijo no seu coração, tenha um bom dia, shalom, graça e paz.